Depois desta viagem é difícil voltar ao discurso. Bem, para nós foi um privilégio trabalhar com o Vasco, porque não sei se aperceberam, mas o filme foi inteiramente produzido, filmado, essas coisas todas aqui na Escola das Artes, e nós demos uma carta branca total ao Vasco Araújo, como fazemos normalmente com os artistas que nos visitam e que são nossos residentes ou tutores, como foi o caso do Vasco, e o Vasco decidiu fazer este projeto acionando tudo aquilo que são as competências, o equipamento, as instalações, as pessoas, os alunos, os professores, etc. Tudo o que havia na escola, o Vasco fez o favor de ativar e de utilizar como bem entendeu. Para nós, do ponto de vista pedagógico, artístico, cultural, foi uma experiência extraordinária. Que ainda não acabou. Estamos agora a finalizar um livro que sairá antes do fim da exposição, certamente, mas agora acho que era importante ouvir o Vasco. Bom, primeiro que tudo, agradeço à Escola das Artes e ao Nuno Crespo, claro, esta oportunidade, mas também queria agradecer a todas as pessoas que, de facto, permitiram que isto fosse realizado. Estão aqui imensas pessoas, uns que interviram diretamente, outros indiretamente, ou que não se vê tanto neste resultado, mas que todos contribuíram muitíssimo e agradeço muitíssimo, ou talvez assim uma coisa que já não se usa tanto, mas do fundo do coração, o terem, enfim, terem-me ajudado e terem concretizado tantas coisas que estão aqui e que não foram fáceis, e nomeadamente neste tempo. Enfim, tivemos a sorte que conseguimos filmar tudo antes de entrarmos todos em confinamento, mas há todo um trabalho de edição, pós-produção e por aí fora que só foi possível, de facto, pelo empenho e pelo trabalho enfim, de toda a gente. Não vou especificar os nomes porque, como viram, o genérico é toda aquela lista gigantesca, mas acho que toda a gente percebe quem está, o que é que eu estou a falar, ou quem interviu, desculpem. Não sei se... Quer dizer, eu posso desenvolver mais. Quer dizer, o que para mim foi extraordinário foi quando o Nuno me convidou para estar aqui, disse que eu na asneira de me dizer que eu podia usar todos os departamentos da Escola das Artes. Enfim, não devia ter dito isto, porque de facto a hipótese era realmente trabalhar tudo. Ou seja, a Escola das Artes tem esta vantagem que é tanto reunir cinema como som, como ainda outra coisa que é o restauro, não é? E eu, como sou artista plástico, enfim, não sou nem cineasta, nem sou sonoplasta, de facto, a união de todas estas coisas e destas valências todas que a escola tem, permitiu-me fazer isto, que era um projeto que estava a ser desenvolvido há muitos anos, enfim, não surgiu assim, porque estes projetos também não surgem assim, não é? Um curador chega e convida e eu, tenho uma ideia de um filme e que faço isto. Enfim, era uma coisa que vinha. Claro que foi muito mais desenvolvido nos últimos tempos. Enfim, para terem uma ideia, o Nuno convidou-me em 2019. Portanto, eu comecei a residência em setembro de 2019, mas falámos muito antes, talvez no início de 2019. E todo este projeto, quer dizer, a realização que passa por pensar estas cenas todas, escrever o script, por aí fora, começou em maio de 2019. Portanto, estamos a falar de quase há 1 ano e meio de processo. E, de facto, uma das coisas mais fascinantes, confesso, quando vim aqui, enfim, fiquei fascinado com as instalações, nomeadamente os estúdios, a possibilidade de gravação de tudo e mais alguma coisa, de fazer tudo aqui, mas talvez a coisa que para mim foi mais surpreendente e que não estava à espera foi o departamento de restauro e, nomeadamente, uma série de professores que lá estavam. Está aqui um dos professores e que foi interveniente no filme e foi essencial para o filme, é o Arlindo Silva, e que, de facto,
enfim, era a possibilidade de construir os cenários, fazer aquela estátua hedionda, enfim, que aparece ali do engessado, enfim, por aí fora, que, enfim, não é próprio, que numa escola de belas artes é possível, mas não é possível numa escola de cinema, por exemplo, não é? Enfim, porque não há os técnicos, não há as pessoas que sabem fazer, não há nada dessas coisas. Portanto, de facto, nesse sentido, penso que em muito poucas escolas de arte seria possível fazer isto. Talvez nesta, porque reúne todos estes cursos e boa vontade também, que é importante. O convite que nós fizemos ao Vasco também não foi inocente, não é? E uma das coisas, e eu gostava, só para contextualizar o filme, porque uma das coisas que eu acho muito interessantes neste filme, para além da individualidade que o filme e a exposição que o acompanha... Estão sempre a dizer que é filme porque eles têm um curso de cinema, mas eu não faço cinema, é filme porque tem esta coisa. É um vídeo. Vamos adotar a designação genérica filme também. Mas é muito interessante porque este projeto é quase reúne muitas coisas que têm estado presente no trabalho do Vasco. Que vai desde a música, portanto, o elemento musical que nós assistimos, quer na exposição, quer dizer, vamos falar do filme, porque o filme engloba a parte instalativa, mas é um elemento fundamental do trabalho do Vasco. Eu conheci o Vasco há pouquíssimo tempo, numa exposição que ele fez sobre uma ópera do Wagner, ou que partia de uma ópera do Wagner, que era a Sabina Borromilda, e, portanto, esta relação com a música e com tudo que a música e, sobretudo, a ópera transporta em termos de emoção, em termos de ideia de obra de arte total, digamos assim, para usar uma ideia do Wagner, tem estado presente, pelo menos, desde os inícios dos anos 2000, quando o Vasco começou a ter uma carreira expositiva mais frequente e quando ganhou o prémio EDP, novos artistas. Para além deste elemento musical, que é muito importante neste novo trabalho, o trabalho do Vasco tem-se relacionado ultimamente, não ultimamente, mas de uma maneira muito frequente, com muitas figuras daquilo que nós podemos considerar a cultura clássica. E é notável a maneira como este projeto é quase um projeto síntese do teu trabalho, se quisesses falar um bocadinho sobre isso. Quer dizer, pegando nessa questão ou de recuperação ou de revisitação dos mitos clássicos ou de episódios clássicos de gregos, enfim, gregos basicamente, interessa-me isso para repensar o que é que somos hoje, não é? Eu fiz num outro filme que se chama Todas as Histórias, há uma frase que diz, não diz assim, enfim, não é bem assim, mas não interessa, o que interessa é a ideia. Apesar de todos os episódios e de todos os séculos, nós continuamos a ser os mesmos. Ou seja, enfim, matamos de forma diferente, amamos de forma diferente, vivemos de forma diferente, mas continuamos a ter o mesmo tipo de emoções e voltamos a amar e a matar pelas mesmas razões, não é? E, portanto, estamos sempre mesmo. A evolução do ser humano é mínima. Se nós formos ver em relação, por exemplo, ao seu modus operandi e à sua vivência do dia-a-dia. A tecnologia, de facto, é diferente. Não andamos de carroça, andamos de carro, por aí fora. Mas a essência do ser humano é exatamente a mesma. E aqui o que me interessa e que sempre me interessou é como é que nós podemos pegar numa coisa que foi escrita há 2000 ou mais anos e como é que ela ainda nos reflete e como é que nós podemos repensá-la. Por exemplo, como aqui há o mito do Narciso, não é? O homem que está dentro dos espelhos e tem os vários ecos e a relação do eco, que é uma história absolutamente machista, do ponto de vista que a eco só existe com a voz do Narciso, portanto, como se as mulheres só existissem através de um homem, não é? E aqui é precisamente o contrário, não é? Está ele enclausurado na sua imagem e no delírio da sua imagem, naquele espelho eterno, mas, no entanto, e as outras estão lá a chicoteá-lo e a dizer que
que ele não existe, não é? E que é uma figura patética, basicamente. E, portanto, interessa-me não ou, por exemplo, o Prometeu, não é? Que é grilhoado, não é? O grande Deus que dá o fogo aos homens e que, de repente, ele próprio é punido, enfim, como todas aquelas outras figuras que enfim, que não têm uma correspondência direta a um mito, mas que, por exemplo, eu fiz uma exposição há uns anos atrás que tinha um título que é "E eles ainda têm coisas para me dizer". E a questão é, cada vez que nós vamos a um museu, e cada vez que vemos estas pinturas todas, que a maior parte delas são muito reconhecíveis, porque são do Rafael, do Bronzino, do Ingres, por aí fora, cada vez que olhamos para aquelas pinturas, aquilo existiram aquelas pessoas. Não é? Não são só modelos inventados. E o que é que aquelas pessoas continuam a dizer? O que é que elas nos continuam a dizer? Não é? É só um retrato ou é uma existência? Qual é o reflexo que elas têm em nós? Não é? As nossas relações, qualquer de nós que estamos aqui, nós só temos relações em espelho. Se não existisse mais ninguém, se tu não estivesse aqui ao meu lado, era obsoleto eu estar aqui a falar, não é? E, portanto, é sempre uma relação de espelho. Portanto, quando vamos a um museu, porque é que ainda ficamos tão fascinados a ir ao museu? Não é só pela habilidade da pintura, não é só pela a destreza ou a beleza da pintura. É porque aquele retrato ou aquela pintura continua-nos a dizer coisas que ainda são importantes para a nossa existência. Para nos refletir a nós próprios, não é? Quem sou eu? Quem sou eu perante isto? Isto é quer dizer, para mim, é o fascínio da arte, não é? A arte que não faz esse questionamento, enfim, não existe. Não é arte, é outra coisa qualquer, tanto faz. E, portanto, voltando aos mitos clássicos, de facto o que me interessa é, cada vez que eu leio a tragédia do Hipólito, por exemplo, que também fiz um filme sobre isso, ou usando o texto do Hipólito, o que é que eu ainda posso tirar dali para me autoquestionar, não é? Para me problematizar, de certa forma? Havia muito a dizer sobre a estrutura, a presença da tragédia grega aqui, o coro e tal, mas só para pegar numa última ideia, para depois convidar-vos a fazer perguntas também ao Vasco. E foi por isso então que escolheste, foste buscar esta ideia do historiador de arte Aby Warburg, o pathos formal, ou formel, só para dar, o Aby Warburg foi um historiador de arte judeu que tinha como grande ambição escrever uma história de arte sem palavras, ou seja, através do estabelecimento de relações que não eram relações cronológicas, mas relações muito imagéticas, anacrónicas, em que tanto se podia relacionar uma pintura. Está aqui o Bernardo que nos ajudará a falar melhor sobre isto. Portanto, se podia relacionar uma pintura qualquer com uma pin-up como a Marilyn Monroe e que essas imagens retinham uma coisa qualquer, que nós podíamos chamar uma espécie de fantasma que continua a assombrar-nos e que tem que ver com essa capacidade que os mitos e que as histórias e que a literatura, não é? Nós continuamos a ler Platão e o Platão continua a fazer sentido para nós, ou para alguns de nós, pelo menos. Foi por isto que te interessou tanto esta ideia Sim, do Warburg? Porque me interessa esta ideia de... Enfim, interessa-me por também ter enfim, por fazer esta referência ao Aby Warburg, que é como é que nós mapeamos a nossa existência. É sempre através da memória, é sempre através do passado, é sempre o olhar para o passado. O olhar para o futuro não interessa para nada, porque não sabemos o que é, nem nunca vamos saber. Poderíamos dizer, enfim, como agora se diz sempre, e se está sempre a dizer, que o que interessa é o presente, não é? Viver o presente. Mas o presente pode cair numa atitude absolutamente egóica e narcísica, não é? No sentido em que estamos-nos a olhar demasiado perto. Estamos sempre a olhar demasiado perto, não é? Quando estamos no presente.
as emoções são imediatas, as reações são imediatas. Portanto, precisamos daquele recuo para trás, precisamos de olhar para o passado, precisamos da memória para, se calhar, melhorar este presente, para, se calhar, o presente não ser tão egoico e tão narcísico, ou tão reativo, por exemplo. E para, de certa forma, ter uma espécie de evolução sobre esse passado também, não é? Porque senão estamos constantemente a repetir a mesma coisa. E, portanto, eu acho que o que o Abivar fez, ou, quer dizer, a tentativa dele, era a coisa mais inteligente que podia haver, porque ele, no fundo, faz quase um mapeamento, não é? Através da história da arte e através das obras de arte, eu não digo das emoções humanas, mas do que era o humano. Ele não é? diz que no era humano no Ocidente, como é óbvio. É muito o que ele estava a analisar. Não é? Porque o projeto do Abivar... Bem, mas nós... Isto nunca mais... Sim, porque o projeto do Abivar e, portanto, tinha o título genérico de Atlas. Exatamente. E era E é só para contextualizar isto que o Vasco está a dizer, e era a grande ambição dele, era fazer uma cartografia da mente humana. Da mente humana. E dos nossos sentimentos, e por daí esta utilização que ele faz frequentemente do conceito de pathos, não é? Que traduzido literalmente é o que nos afeta, não é? Aquilo Sim. que me toca, não é? Sim. Bem, mas a exacerbação dos sentimentos. Não é? Perguntas? Comentários? Não, o Rodrigo não, só se levantou. Sim. Olá, boa tarde. Eu queria saber se um dos diálogos é dito em latim, porque foi o que apareceu. E porquê que lhe interessou explorar tantos dialetos? E não percebi. Porquê que lhe interessou explorar, porquê que não traduziu os textos e escolheu dizê-los na língua original, e porquê este texto ser dito em latim, se o original era em latim? Os textos não foram... os textos foram traduzidos, foi traduzidos para latim, porque os textos são originais, esse especificamente, do José Maria Vieira Mendes, portanto, não são textos clássicos. E como o grego foi escrito por Rafael Esteves Martins, o do Prometeu, e é em grego antigo. Porquê é que eu resolvi fazer... Enfim, porque é que eu usei estas 4 línguas que aparecem neste filme? Portanto, o grego, porque o Prometeu Agrelhoado é uma tragédia grega. O latim, porque são duas deusas a discutir, duas deusas romanas a discutir em cima de uma cama. Portanto, enfim, imaginaríamos que as deusas romanas falariam latim. Enfim, não sabemos. O italiano aparece aqui por causa da referência a todas as pinturas maneiristas que aparecem no filme, que, aliás, são os coros e a narrativa, portanto, tudo pinturas, enfim, não são todas italianas, porque há também o Ingres, por aí fora, mas, enfim, há essa referência à pintura italiana. E o inglês, porque é uma língua internacional, enfim, não é nada de, não tem nenhuma contextualização histórica nem deste género, mas enfim, porque resolvi fazer em inglês. E mesmo aquilo que estavas a dizer anteriormente é muito interessante, porque a cacofonia babilónica das línguas também acentua uma das outras coisas, é que aquelas imagens que estão permanentemente a perseguir-nos, seja essa a imagem do Prometeu, do Narciso, mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Não tem uma qualidade linguística, mas são translinguísticas. Vão para lá do logos, que é a nossa estrutura da racionalidade, etc. E não só. E estas 4 línguas também refletem outra questão, que é a estrutura base de toda a construção ocidental, europeia. Enfim, basicamente, quer dizer, podíamos ter aqui o francês também, enfim, por aí fora, mas quer dizer, estas 4 são assim, e sobretudo para a ideia de história da arte teria que estar o alemão, mas enfim, também há essa estrutura base destas línguas que são estruturantes.
Tirar a máscara que não. Mas Se for preciso. E me perguntaram o porquê de ter privado as figuras dos orcs na instalação. Foi importante. Acho que os únicos que não tinham os orcs eram um retrato e os orcs está no poder ao som do ninguém. não, está mesmo tapado. Eu não sei muito bem o que é que ela adiciona. Eu preciso-me fazer isto porque, enfim, interessava-me tornar aquelas imagens que têm aquela aura, que estão dentro dos museus e, portanto, estas obras de arte que, de certa forma, nos definem, nos constroem e que nos estruturam, não é? Banalizá-las ao nível de outdoors. E nessa situação de formá-las também, na possibilidade delas ainda serem ainda mais banais do que aquilo que são. E ao deformá-las, construir novas imagens, uma espécie de novas imagens, não é? E portanto é como se eu estivesse a tirar a aura das obras de arte e estou-lhes a acrescentar humanidade. E daí a deformação, porque nós somos todos deformados. Aliás, como diz logo no início, não é? Como é que é a frase? Não sei o que. A humanidade é... Exato. Sim. Ou seja, no sentido de, enfim, a esquizofrénica aqui não enquanto doença, mas enquanto torção do que é que nós somos, não é? Se só pudesse haver um original, nós já estamos completamente torcidos em relação a um original qualquer. Ou não, ou estamos a torcer para um original, não sei. A questão é humanizar, não é? Através dessa manipulação, humanizar aquelas pinturas que deixaram de ser humanas, já foram humanas porque já tiveram modelos, mas deixaram de ser humanas porque foram postas dentro de um museu. Ou numa caixa de bombons. Os bombons é melhor. Mais comentários, perguntas? Se conseguires projetar a voz... Sim? Sim. Não deixa, não se pode tocar. Era a conclusão do filme, que interessa, o que é possível será amar. Podia perguntar para lá, não é tudo. Não, a única possibilidade é amar. Então, Não, Impossible Love, sim. Desculpa, não, a música, sim, desculpa. Sim. mas que amar, não é? Como tocar a lidar com o pacto do filme. Uhum. Essa possibilidade, pelo menos é o ser. Uhum. Porque é sempre esta conclusão. Não sei, É uma conclusão em aberto, não é? não sei, realmente é isso. Não sei, o ser humano tem sempre uma certa, enfim, a ideia do amor é uma ideia de construção, é uma necessidade, não é psicologicamente nós não precisamos, precisamos enquanto construção para nos sentirmos bem, para ter uma ocupação, para ter um sentimento, para ter uma sensação interna de patos, precisamente. E nessa possibilidade estamos sempre numa construção sobre o desejo. E essa construção, de uma forma geral, é falsa, porque ela é só uma projeção sobre uma ideia. E essa ideia é absolutamente construída artificialmente. Hoje em dia, até, enfim, com a velocidade das imagens que temos, estamos sempre a projetar ideais, por exemplo, físicos para o amor. Logo, ela é absolutamente falsa. E, portanto, há essa contradição no fim, que é, ele diz a quem não é a quem se lhe ocorre pensar, mas é a quem quer pensar, a única conclusão é amar. E de repente temos aquele mar e aquela figura que não se percebe se está viva, se está morta, se
enfim, se está ali à espera de alguma coisa, que venha alguma coisa, enfim, o que for. E depois começa uma música que é baseada no Impossible Dream, em que eu mudei a letra, e que de facto é essa coisa do amor impossível. O amor impossível nesta ideia de construção, não é? É falso. Se é falso, é impossível. Nunca vai acontecer, verdadeiramente. Ou sim, pode acontecer porque se constrói também em cima de uma outra projeção um amor qualquer. É só essa a ideia. Que basicamente é uma ideia que está em todo o filme, porque todos eles estão em queda. Uns por uma razão, outros por outra. Eles estão todos em queda. Não sei. Eu discordo um bocadinho, mas Está bem. consegues... Sim. Há assim um vetor no vídeo e até na apresentação e na exposição de camadas, de sobreposições, de uma certa decadência, quase uma coisa palimpséstica, de coisa que se está sempre, que se risca, volta a fazer outras vezes e parece que continuamos, como nestes casos acontecem, conseguimos ler ainda coisas que estão por baixo. E pensando nesta coisa do pathos e do que tens dito até agora, e pegando naquela coisa de construirmos sempre o presente através do passado, quase como se houvesse uma hiper-experiência do pathos, esta coisa de 2000 anos que continua a ser a mesma. E se não conseguimos viver no futuro, qual é o espaço para o novo no vídeo? Ou seja, como é que tu, enquanto artista, arranjas espaço para o novo? Acho feito. Acho que tens que... Quando lançarmos o livro, responde. Ele vai tomar... Não, é interessante a pergunta, porque o que é o espaço para o novo, não é? Essa é que é a questão. O que é o novo? O que é que vai ser o novo? O novo é que é um computador novo? É mais um telemóvel? É o high, que agora estamos no 7, ou no, não sei, já nem sei em qual é que estamos, mas vamos para o 12, para aí, não é? Assim uma coisa qualquer. O que é o novo, não é? Sim, o novo seria fazermos assim e abrir-se aqui um ecrã, não é? Assim, mas que já vimos também esse novo em não sei quantos filmes de ficção científica. Talvez o novo seria sermos absolutamente libertos psicologicamente. Que deixávamos logo de ter interesse, porque já estávamos todos curados e, portanto, enfim, já não estávamos cá a fazer nada, não é? Eu penso, aquilo que eu entendi da pergunta, é óbvio que nós podemos viver no futuro, mas ele é mais isto, prende-se com isto que eu estava a dizer, que é uma projeção. Não é? Eu no futuro quero ser não sei o quê. É como as perguntas que se fazem às crianças, então o que é que quer ser no futuro? E eles dizem bombeiro, não sei o quê, pois, coitados, é o que eles sabem naquele momento. Não sabem o que é que vão ser. Nenhum de nós sabe o que é que vai ser. Não é? A questão é, eu não sei se o novo se prende se o futuro se prende com o novo. Se se prende com o novo, não há novo. Há só presente. Se o novo implica uma mudança, então este filme espero que faça refletir as pessoas para uma qualquer mudança. Tanto faz, uma coisa qualquer. E nesse sentido passa a ser novo. Eu não vou dizer nada. Eu tinha imenso para dizer. Mas diz? Não, porque a pergunta... Claro. A pergunta, eu que venho de filosofia, o pensamento sobre a história e sobre a possibilidade do novo, não é? Estes processos de repetição, não é? Que, aliás, é um tema do Aby Warburg, não é? O projeto que é muito interessante do Aby Warburg é a maneira como ele recupera ideias tão importantes, como nomeadamente o Nietzsche, não é? Esta ideia da permanente repetição do mesmo
que nós só tomamos como não sendo uma repetição por ignorância ou por falta de observação. Não é? E é muito interessante perceber como há uma espécie de família de autores, da qual faz parte o Aby Warburg, o Nietzsche, o Walter Benjamin, o Karl Kraus. Há uma família enorme, não é? Que associam a esta ideia de decadência precisamente esta incapacidade de sairmos deste... Pois não. Maria. Não, claro que gera o novo. Eu diria talvez, fez-me pensar em imensas coisas e vai ser difícil ser muito coerente, mas talvez o novo não esteja aqui no teu filme. Já esteja? Seja ele. Porque o que me parece que faz é, trabalhando com esta dinâmica quase umbralina que é o divino, esse divino é permanente ao longo da história. E essa ideia de história, e até de cronologia, é discutida com as tuas várias linguagens, com os idiomas, com a linguagem musical, inclusivamente alemã. Sim, que é do Pedro Monteiro, um trabalho genial, do qual eu agradeço muitíssimo. Com as imagens, com a distorção, com a maneira como devolves ao Narciso o que é a construção do seu mito, isso é parte do mito, não é? E uma das coisas que foste frequentemente recorrendo, como a construção do sujeito e essa destruição do sujeito. Sim, a necessidade de construir um sujeito, por exemplo. E gostei particularmente da convocação de elementos da tragédia para discutir aquilo que é permanentemente humano e que é retornado de diversa forma, e por isso também digo que estás a discutir a ideia da história, porque não é lógica, ela vem em forma de pathos, como sugeria o Warburg, não é? Ela emerge, ela surge, e ela aqui está a surgir precisamente a partir dessas tuas distorções, na leitura que eu faço, do Prometeu, das imagens, da comunicação entre a arte, entre a escrita, entre diversas referências literárias a que tu aqui recorres. Portanto, talvez eu veria uma parte do novo na tua proposta mesmo. Sim. Mas isso eu não posso dizer. Essa parte eu não posso dizer. Quer dizer, eu não vejo como novo porque eu acho que só estou a repetir, estou a replicar uma série de coisas. A única coisa... Mas isso também eu acho que é o que os artistas fazem todos. Ou que pelo menos deveriam fazer, que é... Ou pelo menos esta era a minha definição por excelência do que é a arte. Que é, os artistas, a única coisa que fazem é mostrar a realidade torcida. E essa torção passa a ser novo, passa a ser um novo qualquer, do mesmo. Não é? No mesmo. Sim. Não. Mas é que... Claro. Mas é que aquilo que é extraordinário no caso da arte é que não há tempo. Claro. Não é? E, portanto, esta ideia de novo que o Rafael estava a referir acontece de cada vez que eu vou ver, que eu leio um texto, que vejo uma obra, qualquer que seja a sua cronologia, qualquer que seja a sua datação, não é? Claro. Isto, portanto, no limite, a pergunta à resposta do Rafael é que só há novo. Depois, talvez. Pronto, mais perguntas? Não havendo mais perguntas, e por já é o adiantado da hora, e por termos de ter assunto para o lançamento do livro, queria-vos agradecer muito terem vindo. Queria-vos só pedir um favor, dadas as atuais circunstâncias, que não se atropelassem na saída, que saíssem pela porta de cima, fila a fila, está bem? E pronto, daremos novidades sobre o livro e sobre a continuação Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, Vasco. Obrigado por terem vindo.